pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder um e-mail de um leitor super fofo. Ele escreveu para mim, eu vou ler a carta dele aqui para vocês. Eu pedi autorização para ele para gravar a resposta em vídeo, mas eu não vou falar o nome dele porque ele é menor de idade. Então eu vou ler a resposta dele aqui, a resposta para ele aqui, e são perguntas que eu recebo com frequência. Então eu vou dar as minhas respostas aqui para vocês também. Olá Marisa, minha mãe te acompanha há alguns meses no YouTube e eu conheci o seu trabalho faz exatos 2 meses através dela. Superficialmente conheci um pouco da sua vida pelos vídeos e um fato me chamou muita atenção. Vi que você e o seu marido possuem uma empresa no qual atuam junto na administração e me parecem ser bem-sucedidos. O meu maior sonho é fundar uma empresa. Olha, gente, que lindinho. Ele é menor de idade e ele já tem um sonho de fundar uma empresa. E eu espero, meu querido, que ninguém apague os seus sonhos aí na sua vida. Tenho algumas perguntas em relação à fundação da sua empresa e se por acaso não se sentir à vontade de responder, não precisa, tudo bem. São só curiosidades inquietantes. Enfim, espero que responda. Ai, gente, que bonitinho. Ele é menor de idade, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele está ansioso por um futuro. Ele chamou a carta dele de planejamento de vida. E é super importante vocês fazerem planejamento de tudo na vida de vocês. Seja um planejamento profissional, seja um planejamento familiar, seja um planejamento de passeio, de viagem, um planejamento financeiro no lar. Tudo é importante ter planejamento. Então vamos às perguntas. Você é formado em algo? E a segunda pergunta, seu marido é formado em algo? Eu e o papi não fizemos faculdade, mas nós fomos formados juntos no Liceu de Artes e Ofícios no nível de 2º grau em mecânica. Eu já contei um pouco disso aqui para vocês. Nós fizemos o nível médio com ênfase em mecânica industrial mesmo, mas nem o papi trabalhou 1 ano na área, mas eu nunca trabalhei na área. Eu acho que eu fui estudar lá só para conhecer o papi mesmo. Há quantos anos a empresa existe? Bom, desde que nós começamos mesmo, 33 anos, ou 34 anos, porque a gente estava junto há pouquíssimo tempo. Então assim, a empresa foi fundada por vocês ou herança de algum ente? Não, a empresa foi fundada por nós e eu vou contar um pouco da nossa história aqui para vocês. Espero não me alongar muito, porque são 30 e poucos anos, 34 anos. Eu conheci o papi no colegial lá em 1978 e nós começamos a namorar. E quando passou um ano, no máximo 2 anos, minha mamãe me deu uma máquina de tricô Lanofix, aquela que tece a blusa assim, bem primitiva mesmo. Eu nem sei se essa marca ainda existe, vou tentar achar uma foto para postar lá no blog para vocês. É uma máquina de tecer blusas de tricô. E eu comecei a fazer essas blusas de tricô. Primeiro eu fiz para nós, para minha mãe, para minha família. Depois eu comecei a vender de porta em porta, vender para amigos, vender para os professores do colégio. Eu era bem comerciante naquela época, eu não perdia uma oportunidade de vender e eu fazia as blusas de tricô e vendia. Aí o meu irmão já falecido, um irmão que não está mais aqui entre nós, meu irmão Roberto, ele tinha um amigo que tinha uma loja lá no Tatuapé, que ele se chamava Milton. O Milton deve estar morando em Paris até hoje, perdi o contato. E o Milton tinha essa loja e ele foi nós fomos lá na loja do Milton com as minhas blusas. Nós pegamos todas as blusas que tinha no armário de todo mundo e fomos no Milton. E o Milton fez uma encomenda de 50 blusas. 50 blusas de tricô. Era um absurdo, uma quantidade absurda para mim. Eu nem tinha esse planejamento de vida. Aí ele pediu essas 50 blusas e neste mesmo dia nós conhecemos um representante
que ele estava lá na loja, ele chamava-se Reinaldo, e ele era um representante de pronta entrega. Eu nem sabia o que era um representante de pronta entrega, mas um representante de pronta entrega é aquele que naquela época ainda existe, mas hoje muito menos. Ele pega as peças de uma confecção, bate de loja em loja e já vai vendendo e já vai deixando os produtos. O Reinaldo me fez essa proposta e eu, falei com o Papi, e se a gente fizesse as 50 blusas que o Milton encomendou e a gente deixa o Reinaldo vender, se ele vender, a gente fabrica as outras 50 para o Milton, e se ele não vender, a gente não perde dinheiro que a gente já não tinha, porque nós éramos bem duros mesmo, éramos de famílias bem simples, e a gente falou, não podemos perder nada, então vamos experimentar. Fizemos as 50 blusas rapidinho, eu tecendo, o papai tecendo, e o Papi tecia, e a gente costurava no overlock. O Papi comprou o nosso primeiro overlock, um ano que ele trabalhou em mecânica, ele comprou o nosso primeiro overlock parcelado no carnê, e nós compramos lá na São Caetano o nosso primeiro overlock, e nós fizemos essas 50 blusas e entregamos na mão desse Reinaldo, e o Reinaldo foi com as blusas para o mercado, e ele voltou no dia seguinte e me pagou as 50 blusas e falou, preciso de mais. E aí nós dois começamos a tecer alucinadamente, e eu comecei a ensinar várias mulheres que tinham as máquinas em casa a me tecerem as partes. Elas me teciam as frentes, as costas, dependia da capacidade de cada uma. Eu ensinava as frentes, que eram mais difíceis, com trabalhos, com desenhos que eu ia criando e fui aprendendo a fazer, e nós íamos criando aquelas partes, e nós levamos, e nós corremos e abastecemos esse Reinaldo, e ele vendia, também fomos entregando as que o Milton tinha comprado, e o Milton fez reposição rápida das peças, e nós nos empolgamos e começamos a trabalhar alucinadamente. Não tínhamos capital, não tínhamos dinheiro para ir crescendo daquele jeito. Minha mamãe me emancipou, eu tinha uns 17 anos mais ou menos, minha mãe me emancipou para que eu pudesse ter talão de cheque. Eu já tinha conta conjunta com o Papi, ele era de maior, mas eu não, e a mamãe me emancipou e eu consegui um talão de cheque. E aí nós começamos a trabalhar alucinadamente deste jeito, toda sem planejamento. As coisas foram acontecendo e nós corremos, confeccionamos. Eu aproveitava certas ocasiões do ano, sazonais, para vender. Então nós vendíamos, eu e o Papi, tadinho do Papi, sempre nós dois juntos, nós vendíamos no final do ano castanha do Pará. O Papi tinha um irmão que trazia do Pará carretas de caminhão para vender em atacado, e nós comprávamos dele 1 tonelada de castanha, ensacávamos em pacotinhos menores e vendíamos para os professores e para os amigos, e a gente levantava dinheiro e reinvestia na confecção. E eu e o Papi trabalhamos, como vocês viram lá no Draw My Life, nós aplicávamos tudo que a gente ganhava em máquinas, em equipamentos que a gente precisava para o nosso negócio prosperar. Naquela época, terceirização não era uma coisa tão comentada ou usada como é hoje em dia, então nós comprávamos máquina e comprávamos equipamentos com o nosso próprio ganho, e a gente levava uma vidinha bem apertadinha, bem durinha, para poder reinvestir no próprio negócio. E foi assim que nós começamos. Antes da empresa, vocês trabalhavam no quê? Já teve diversos empregos? Então, eu nunca trabalhei em lugar nenhum. Eu comecei mesmo aqui trabalhando com a minha maquininha de tricô, com as minhas vendas de ovos de Páscoa. Eu pegava ovos de Páscoa de uma firma lá de São Paulo que chama Monique, hoje ela é bem grande até, e naquela época a gente pegava ovos de Páscoa em consignação e levantávamos dinheiro e reinvestíamos na empresa. E o Papi, sim, o Papi trabalhou 1 ou 2 anos, se eu não me engano, no Liceu de Artes e Ofícios, que era o colégio que a gente estudava, mas ele trabalhou na indústria e ele fez estágio lá por 1 ou 2 anos, e nós usamos todo o dinheiro que ele ganhou naquela época para investir no nosso negócio, comprando máquinas à prestação.
De onde surgiu a ideia de criar uma empresa com esse tema? Então, como eu já falei aqui, não teve uma ideia assim, um planejamento de formar. Tanto é que eu e o Papo estudávamos mecânica e fomos parar na confecção. O Papi gosta muito de mecânica até hoje, ele sempre gostou, talvez a confecção tenha roubado ou tirado esse sonho dele, e eu até já pedi perdão para ele por isso, porque ele acabou se envolvendo no nosso negócio e não fez faculdade, não teve tempo. Na verdade, gente, quando a gente era jovem, não é que a gente não quis fazer faculdade, nós éramos de família simples, nossa família não tinha condições de pagar uma faculdade, que naquela época era muito mais caro do que é hoje, proporcionalmente, porque tinham pouquíssimas faculdades. Ou você entrava na USP, que tinha que estudar muito e fazer cursinho e tal, embora eu e o Papi fôssemos inteligentes, mas nós não tínhamos dinheiro, nossa família não tinha dinheiro para pagar um cursinho para nós, ou você ia estudar em colégios, em faculdades pagas e muito caras. Então nós acabamos nos envolvendo com a nossa empresa e nós não tínhamos dinheiro para pagar uma faculdade. Não era falta de tempo, era falta de dinheiro mesmo. Ou a gente trabalhava e investia no nosso negócio, ou a gente investia numa carreira de formação que a gente não teve a oportunidade. Mas durante todo esse período, eu e o Papo fizemos vários cursos. Eu fiz vários cursos de administração paralela. Na nossa época não existia faculdade de moda, não existia faculdade de negócios da moda. A faculdade de moda no Brasil é uma coisa bem recente, bem cara até, e a gente não teve essa oportunidade de fazer faculdade. Talvez, se a gente tivesse feito faculdade, nós teríamos tido menos altos e baixos, talvez nós teríamos tido mais planejamento, não sei se isso ia mudar alguma coisa na nossa vida, mas o fato é que nós não fizemos faculdade, e não é por isso que vocês que estão aí me assistindo não devam fazer. Hoje é muito mais cobrado uma faculdade de todo mundo. Quando você vai escolher um currículo de um funcionário e você tem 200 currículos na sua mão, você já começa a selecionar pelo nível de estudo, você já começa a jogar de lado os que não têm estudo. Isso é óbvio em qualquer empresa aí, e depois você começa a selecionar pelas melhores faculdades, e assim você vai fazendo uma seleção nos currículos. Então é super importante que você faça uma faculdade, sim. Não quero influenciar ninguém aqui a não fazer faculdade, mas eu não me sinto inferior a ninguém por não ter faculdade, nem eu e nem o Papi. Nós não nos sentimos inferiorizados, nós não nos sentimos rebaixados por não ter faculdade, por ter um nível médio aí, porque a gente ouve aí muitas pessoas que eu converso aqui à minha volta e no mercado se orgulham e enchem o nariz e empinam o nariz para falar: eu tenho MBA, mas não me ofende nada com isso, não acho humilhação nenhuma não ter faculdade, mas acho super importante sim vocês fazerem uma faculdade, mas não se sintam inferiorizados se a vida tirou esta chance de vocês e não acharem que vocês têm chance sim de ter sucesso na vida e ter uma carreira bem sucedida aí no seu futuro por não ter tido uma faculdade. Agora, no negócio, gente, o que eu acho super importante é vocês aprenderem a pesquisarem e a ter conhecimento do negócio que vocês estão pretendendo investir, porque é muito difícil no nosso país, do jeito que está, da gente conseguir ganhar dinheiro. Hoje está muito difícil aqui na nossa empresa, nós estamos passando por várias dificuldades, o mercado não está bom, então vocês vão atrás de investigar, de aprender e pesquisar o que vocês pretendem fazer na carreira de vocês. É possível, tudo é possível sim, mas eu acho que o Brasil está numa fase perigosa. Eu recebi um e-mail de uma leitora lá do Japão que está pensando em voltar para o Brasil com todo o dinheiro que ela ganhou para investir num negócio. Eu falei para ela tomar cuidado, para ela ser
cautelosa, porque nós não estamos num momento bom neste país. Vamos esperar aí o futuro, as eleições estão aí e a gente ora para que a gente tenha um país melhor e um país digno de se viver. Então é isso, gente, nós somos bem-sucedidos, aparentemente nós somos bem-sucedidos, mas nós passamos sim por crises, nós passamos sim por dificuldades, nós temos uma responsabilidade social com muitas famílias, nós temos 60, 70 funcionários, mas nós temos uma cadeia de prestadores envolvidas conosco, nós temos uma responsabilidade social que nos preocupa demais, que nós não gostaríamos de ter o nosso negócio extinto por conta de toda essa responsabilidade social que nós temos, de todas essas famílias que são mantidas e sustentadas pela nossa empresa, mas nós já tivemos muito mais gente envolvida na nossa empresa e nós estamos sim numa fase de redução, de contenção e de cautela. Então é isso para vocês que pretendem aí, não é para vocês se desestimularem e nem perderem o ânimo de vocês, porque sempre tem mercado, sempre existe vários nichos de mercado, mas eu aconselho que vocês pesquisem, que vocês investiguem. Eu caí de gaiato nessa história, eu não fiz nenhum planejamento, eu era muito jovenzinha, o Papi também era muito jovenzinho, o Papi era uma pessoa um pouco mais racional, eu era uma pessoa muito mais emocional, eu agia muito por impulso, por emoção, eu era meio porra louca, como vocês falam aí, e o Papi era um pouquinho mais racional, e nós fomos assim acontecendo sem muito planejamento, mas nós passamos muitos altos e baixos, nós passamos muitas dificuldades e nós nos privamos de muita coisa na nossa juventude, mas nos privamos muito. Para vocês terem uma ideia, a minha filha mais nova, que é a Nina, ela foi conhecer hotel na vida dela com 13 anos de idade, então nós não tínhamos uma vida muito fácil assim, não éramos de viajar e de fazer muitas coisas assim de luxo como aparenta aqui hoje em dia para vocês. Nós colocamos todo o nosso investimento de volta, depois, agora que a gente está numa fase mais avançada, com os filhos criados e se autossustentando, nós estamos podendo ter um pouquinho mais de conforto. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado. Deixa eu ver se eu não deixei nenhuma pergunta para trás. Não deixei nenhuma pergunta para trás. E eu queria deixar um grande beijo, não posso falar o nome dele, um grande beijo para você que me escreveu aqui, e eu acho que você é um menino de futuro, que você tem um português impecável, se vê que você é um menino super estudioso, super bem intencionado e com um sonho. Então, que você vá atrás dos seus sonhos e que dê tudo certo na sua vida, e venha aqui escrever para mim se você assistiu esse vídeo, que eu vou ficar muito feliz de saber se eu pude contribuir para a sua vida. Então não desista nunca dos seus sonhos. Então é isso, eu gosto muito daquela frase do Walt Disney que fala: If you can dream it, you can do it. O Walt Disney era um sonhador e ele conseguiu o que conseguiu porque ele acreditava nos sonhos dele. Então é isso, fiquem com Deus, beijinhos, inscrevam-se no canal, me deem sugestão aqui embaixo do que vocês gostariam que eu fizesse. Eu tenho recebido muitos e-mails de leitores com perguntas e leitores que estão pedindo para que eu venha aqui responder em vídeo, mas eu gostaria de saber se vocês gostam desse tipo de vídeo e se eu devo responder às minhas leitoras e aos meus leitores em vídeo. Então é isso, beijinhos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, tchau!